Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais vídeo meu aqui que eu estou postando. E dessa vez, mais um vídeo com uma pegada mais técnica da dedução das leis de Maxwell do eletromagnetismo. Só recapitulando, né? Nos últimos vídeos, eu já fiz vídeos demonstrando tanto a lei de Gauss do campo elétrico quanto do campo magnético, na forma diferencial e na forma integral. Né? Eu cheguei a falar também da dedução da lei de Faraday e eu deduzi a primeira parte da lei de Ampère, que é a forma, né, que a gente faz para tratar como é que correntes influenciam na circuitação do campo. Mas eu não mostrei como faz para obter essa segunda parte, que é a correção de Maxwell, né, que é necessária para que as leis de Maxwell façam sentido e que seja, por exemplo, né, tenha como resultado, por exemplo, a emissão de ondas eletromagnéticas. Sem esse termo que o Maxwell colocou, não teria como existir ondas eletromagnéticas. Então, esse termo, historicamente, né, e na física, tem uma importância tremenda. Quais são as informações, né, que motivam a gente a encarar um termo a mais desse? Ninguém acrescenta um termo nas equações à toa, todo mundo tem algum motivo para isso. Então, fazendo na mesma pegada dos vídeos anteriores, né, vamos colocar as cartas na mesa sobre quais são as informações necessárias para a gente saber que tem que ter esse termo a mais, porque ninguém acrescenta um termo na equação sem ter motivo. Então, qual que é a motivação para a correção da lei de Ampère e por que ela é necessária? O que motiva esse aparecimento é um fator muito simples, que é a conservação da carga. Nós sabemos experimentalmente que a carga se conserva. Carga elétrica se conserva. Nunca são criadas ou aniquiladas do nada cargas elétricas. Não só isso, mas a conservação de carga ela é o que a gente chama de conservação de carga local. O fato de ser uma conservação local que vai fazer com que apareça aquela correção da forma com que é. Primeiro de tudo, o que é uma conservação de carga local e o que seria uma não local? Existem duas formas de se conservar carga no ponto de vista conceitual na mecânica clássica. A primeira delas é uma conservação que eu acho que é mais fácil de se entender, que é a conservação global. Conservação global de cargas te fala o seguinte: em qualquer instante do tempo, se você faz a soma das cargas, é sempre a mesma, independente do momento que você estiver analisando. Isso é conservação global de cargas. Ou seja, não interessa o movimento que a carga está fazendo. Em qualquer instante de tempo, a carga é sempre a mesma. Ou seja, se você tem uma carga positiva aqui, do nada ela some. Mas instantaneamente aparece a mesma carga em outro lugar do universo, como se ela tivesse teletransportado, a carga continua se conservando, porque a carga antes é igual à carga de depois. Isso é uma conservação global. Não interessa o caminho que a carga fez, o que interessa é que qualquer instante a carga sempre seja, a total sempre seja a mesma. O que significa uma conservação de carga ser local? Significa que se eu tenho uma carga positiva aqui em um certo instante do tempo, e futuramente essa carga daqui vai estar em uma outra posição do universo, a conservação de carga local nos diz que se ela saiu dessa região e veio para cá, ela necessariamente teve que fazer alguma trajetória. Ela teve que passar, ela teve que fazer um caminho, ela não pode teletransportar. Ou de forma mais simples matematicamente, que vai ser útil para a gente, é o seguinte: pegue uma região qualquer do espaço, um volume V. Conte as cargas que tem dentro dele. A conservação de carga nos diz que se a carga do interior desse volume varia, é única e exclusivamente porque existiram cargas que cruzaram a fronteira desse volume. Isso que é conservação de carga local. Algo interessante é que quando a gente coloca a relatividade em jogo, né, relatividade especial, a relatividade ela nos diz que não pode existir conservação de carga global. A única conservação de carga permitida é a local. Mas isso só quando você coloca a relatividade. Com a parte mecânica clássica sem relatividade, a princípio, conservação global é possível. O que quebra o caráter global da conservação de carga com relatividade é o fato de que simultaneidade é relativa, mas não é o assunto desse vídeo. Então, a principal questão é, ok, carga, a gente observa que ela é conservada. Cargas não são criadas ou destruídas do nada. Elas necessariamente se conservam e se conservam de forma local. Então, qual que é a expressão que corresponde à conservação local de cargas? É o que a gente chama de equação da continuidade. Eu vou mostrar como faço para chegar nela aqui, porque ela é primordial para que a gente coloque aquele termo de correção na lei de Ampère. A gente tem um volume qualquer, uma certa região, V do espaço, uma região fechada, obviamente. E dentro dessa região fechada, eu vou falar que existe uma carga Q. Então, o que a conservação de carga local nos diz? Ela nos diz que, se existir variação da carga nessa região do espaço, tem que ser porque tem carga entrando ou saindo. Ou seja, aqui o que a gente pode falar é o seguinte: se tiver carga saindo ou entrando, a carga está em movimento. Se ela está em movimento, significa que existe densidade de corrente elétrica. Um jeito fácil de se ver por que isso daqui está relacionado à densidade de corrente é que a gente sabe que
Corrente elétrica é variação de carga no tempo, né? Esse cara daqui é a definição de corrente. Se carga varia no tempo, é exatamente a definição de corrente. Agora, corrente é o quê? É integral de J dA. Nesse caso, né, ou seja, é o fluxo da densidade de corrente. Como no caso aqui nós temos uma superfície fechada, aqui é um fluxo de superfície fechada, ok? Então, esse cara daqui, a gente teria que colocar um J dA. Mas aqui a gente tem que ficar atento com os sinais das igualdades aqui. Porque, porque quando a gente fala de fluxo de superfície fechada, existe um sentido que a gente fala que é o sentido positivo. Esse fluxo, o dA, como a superfície é fechada, por convenção, esse cálculo é sempre feito com o vetor normal à superfície para se fazer o fluxo, ele é sempre direcionado para fora. Ok? Então, por mais que essa igualdade seja condizente nos valores, a gente tem que ver se os sinais estão adequados. Imagina que a densidade de corrente seja para fora, ok? Seja majoritariamente para fora dessa região fechada. Existe, então, significa que esse dq dt é negativo, ok? Se esse cara daqui, se o J está para fora, então esse valor daqui tem que ser negativo. A variação da carga no tempo tem que ser negativa. Porém, olha só, se o J for para fora, esse produto escalar dá positivo e esse fluxo dá positivo. Então, mas como o lado esquerdo é negativo, para essa igualdade ficar condizente, ser realmente uma igualdade, eu tenho que colocar um menos aqui. Ok? Porque aí significa que quando o J está para fora, ele está tirando carga do interior desse volume. Por consequência, os dois vão ser negativos e tudo certo. Né? A gente sempre tem que ficar atento com isso, porque a gente sempre tem que saber, a gente sempre tem que levar em conta que, da mesma forma que existe uma carga aqui dentro, também existe uma carga aqui fora. E o aumento da carga em uma região implica na diminuição da outra, por razões óbvias, porque a carga se conserva. Então a gente sempre tem que ficar atento com esse sinal por conta disso. A carga está aumentando, está diminuindo na região de dentro ou na região de fora? Então tem que ficar atento com esse sinal. Mas beleza. Essa equação daqui é o que a gente chama da equação da continuidade. Por quê? Porque ela nos diz que para ter variação de carga numa certa região, necessariamente tem que ser por a existência de um fluxo de cargas contrários a essa região. Aqui, olha só que coisa maravilhosa, a gente pode escrever isso de uma forma muito mais estratégica. A gente pode escrever da seguinte forma, olha só. Carga, a gente pode escrever que a carga dessa região em preto, eu posso falar tranquilamente que essa carga é a integral de uma densidade de carga vezes o volume dela, de ρdV. Tranquilamente, a definição de densidade. Isso daqui está sendo feito nesse volume e, claro, isso aqui está sendo uma integral, um fluxo na borda desse volume. Então significa que eu posso escrever essa equação da continuidade como sendo derivada no tempo de integral de ρdV é igual a menos integral do caminho fechado, fluxo de J dA, certo? Na superfície fechada. Isso aqui feito no bordo do volume, essa integração feita no volume. Nós sabemos que esse ρdV não depende do espaço, é a carga naquilo, só depende do tempo. Então eu posso jogar esse cara daqui, essa derivada para dentro, como derivada parcial, porque aí o ρ sim depende do espaço. Além disso, esse cara daqui, olha só, essa integral de JdA, esse fluxo, eu posso, como aqui tem uma integral no volume, eu posso transformar essa integral do fluxo, né, na superfície por integral no volume, usando o teorema de Gauss, que é o teorema da divergência. Nós sabemos, pelo teorema da divergência, que essa integral daqui é igual à integral de divergente de J, eu já falei isso nos vídeos de lei de Gauss, dV no volume. Claro, tem esse sinal de menos aqui, não podemos esquecer. Então aqui a gente chega aqui, integral no volume de dρ dt, dV, claro, vai ter que ser igual a menos integral de J, né, divergente de J no volume, dV, nessa região V. Como isso aqui tem que ser válido para qualquer volume V, para qualquer região de integração, só que significa que os integrantes têm que ser iguais. Por consequência, temos a forma diferencial da nossa equação da continuidade, que é divergente de J é igual a menos derivada de ρ no tempo. Então essa equação daqui é a equação que nos diz que existe conservação de carga local. E que se a sua teoria for compatível com relatividade, ela te diz que existe conservação de carga, porque toda conservação de carga é local. Agora vamos analisar a nossa querida lei de Ampère. Nós temos que o rotacional de B, sem a correção de Maxwell, é μ0 J. Agora olha só, tira a divergência dos dois lados. Ok? Existe uma identidade que nos diz que divergente de rotacional é sempre igual a zero. É uma identidade. Então aqui a gente teria 0 é igual a μ0 vezes divergente de J. Ou seja, isso aqui nos diz que divergente de J é igual a zero. E não
menos d ρ dt. Significa que não existe conservação de carga para essa, né, para as leis de Maxwell, se você considera a lei de Ampère tal e qual a gente deduziu da última vez. Consequência, tem que faltar, está faltando alguma coisa. A lei de Ampère não está completa. Nós temos que completá-la. Como a gente faz isso? Se a gente sabe que está faltando alguma coisa, a forma mais natural da gente fazer isso é o seguinte. Na hora de escrever a nossa lei de Ampère, o que a gente faz é, olha, ela é a lei de Ampère natural, essa parte a gente sabe que funciona, mas sabe que está faltando alguma coisa. Então eu vou somar um x aqui. Eu vou somar um x. O que é esse x? Vamos determinar. O que a gente faz agora? Aplica a divergência dos dois lados. Então, tira divergente da expressão inteira, ok? Divergente da expressão inteira, ó, divergente do rotacional, 0. Aqui vai ficar μ0 divergente de j mais divergente de x. Agora aqui, né, a gente obtém a relação de que μ0 divergente de j, isso aqui tem que ser igual a menos divergente de x. E para que exista conservação de carga, qual que é o nosso requerimento? Né? Vamos passar o μ0 para o outro lado. Né? Vamos passar aqui o μ0 para o outro lado. Então aqui dividido por μ0. A gente tem o requerimento de que este cara daqui tem que ser menos d ρ dt. Essa é a condição para que a conservação de carga aconteça. Né? Que aconteça não, para que ela seja prevista teoricamente, já que experimentalmente a gente verifica. Ou seja, é que nós temos que divergente desse x é igual a μ0 d ρ dt. Né? Menos com menos aqui vai dar mais. Agora, derivada do ρ no tempo, a gente sabe escrever isso em termos dos campos eletromagnéticos. Aonde das leis de Maxwell que aparece o ρ? Exatamente na lei de Gauss. A gente sabe da lei de Gauss que divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Então, ρ é o quê? ε0 divergente de E. Por consequência, eu sei que divergente de x vai ser igual a μ0, ε0, divergente de E. Claro, isso tudo aqui derivado no tempo. Né? Faltou o derivado no tempo. Como divergente é derivada no espaço, né, nas coordenadas espaciais, e isso aqui é tudo derivada, a gente pode comutar tranquilamente. Então eu posso escrever isso aqui, ó, divergente de x é igual a divergente de μ0, ε0, dE, dt. E aqui nós chegamos, né, a uma conclusão direta. Isso daqui nos leva que x é igual, né, o termo a mais que a gente tem que adicionar, ele tem que ser μ0, ε0, dE, dt. Uma coisa importante de ressaltar é que, a princípio, eu poderia colocar aqui outras coisas. Se eu coloco qualquer coisa que o divergente dá zero, esse resultado continua sendo igualmente válido, ok? Só que, e aí o que vai falar se tem essa coisa a mais ou não? Os experimentos. A física é uma ciência empírica, a gente só pode acrescentar termos ou não se os experimentos falarem que a gente tem que adicionar. E o que os experimentos confirmam é que não, esse termo daqui realmente é o necessário. A gente não precisa acrescentar mais nada aqui, porque o que a gente observa é dado por esses termos a mais. Consequência, adicionando esse termo, nós corrigimos, né, a lei de Ampère para rotacional de B, vai ser μ0j mais μ0 ε0 dE dt. Da mesma forma, nós podemos usar o teorema de Stokes para poder pegar a forma integral, certo? Então o teorema de Stokes nos diz que integral de B dl é igual a integral, aqui numa certa superfície, né, no bordo de uma certa superfície, num caminho, isso aqui vai ser igual a rotacional de B, fluxo na área delimitada pelo bordo dessa superfície, né, pelo bordo desse caminho que você vai fazer a integração da circuitação do B. Portanto, o que a gente faz? Pega esse resultado e soca aqui dentro. Vai ser igual a integral, né, eu vou separar esses dois termos, μ0j dA, certo? Aqui na superfície, mais integral μ0 ε0 dE dt, ok? dA. Esse termo daqui, essa integração com o J dA, a gente chama de corrente. Né? A corrente interna à superfície, porque está sendo integrado na superfície que a gente está analisando, né, com o bordo da circuitação do campo magnético. Esse cara daqui a gente ainda pode acertar de um jeito estratégico, que eu vou mostrar. Então olha só, aqui a gente tem, né, pegando essa igualdade, integral de B dl, isso aqui vai ser igual a μ0 corrente dentro,
corrente interna a esse bordo, né, a esse caminho que está sendo feita a integração, né, que faltou o S, mais μ0 epsilon 0 integral de dE dt dA, que é o que a gente chama também, né, aqui no caso da superfície, que é a forma integral da nossa lei de Ampère com a correção de Maxwell. Uma outra forma que a gente tem de escrever esse trecho é o seguinte: tira a derivada parcial para fora e faz a integração do EdA antes. E aí vai ser, por conta, essa integração é um fluxo, vai depender só do tempo. Então aqui vai ficar um μ0, epsilon 0, aí a derivada parcial se transforma em derivada total, integral de EdA. O que é integral de EdA? Integral de EdA é fluxo elétrico. Pelo amor de Deus, não falem que isso é igual a ρ sobre epsilon 0, porque a superfície aqui não é fechada, ok? Só é igual a ρ sobre epsilon 0 se for fechada a superfície. Então, ou seja, aqui a gente pode colocar esse termo como μ0, epsilon 0, variação do fluxo elétrico no tempo. E aí a gente forma uma simetria, né? Integral de BdL envolve variação do fluxo elétrico e integral de EdL envolve variação do fluxo magnético. E é isso que vai acabar gerando ondas eletromagnéticas. Um ponto importante é que a gente pode variar o fluxo elétrico de várias formas. Variando o campo elétrico ou variando as dimensões, né, da circuitação que você está fazendo. Essa expressão daqui deixa claro que essa variação é exclusivamente por variações de campo elétrico. Por isso que, inclusive, eu prefiro escrever dessa forma do que dessa forma aqui de baixo. Mas, bom, essa é a correção de Maxwell para a lei de Ampère. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Né? Claro, compartilhe com seus amiguinhos. E no mais, comente aqui o que você achou, esclareceu as dúvidas, tem mais alguma dúvida a respeito, use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.